Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estou trazendo aqui esse vídeo que é sobre a revisão e correção das atividades 1, 2 e 4, tá? A atividade 3 foi aquela atividade da cápsula do tempo sobre a pandemia. Então, como aquela cada um faria o seu texto para a cápsula do tempo, então aquela não precisa de correção, tá? Aquela eu vou ver quando voltarem as aulas. Então, a atividade 1, tá? Que eu vou trazer só as questões, tá? Depois vocês leiam o texto. As questões. A1. Qual sua dica para que seja alterado o grau das consequências trazidas pela poluição? Ou você mesmo é capaz de fazer alguma mudança? Questão 2. Nas crianças, esse tipo de interferência no ambiente, que é a poluição, afeta principalmente o sistema A. Circulatório, B. Digestório, C. Muscular, D. Respiratório. Tá? Então, esse próximo slide aqui traz as respostas. Então, o sistema afetado é o sistema respiratório. Você sabe me dizer por quê? Bom, é o sistema circulatório. Tá? O que, que lembra a vocês? Circulação. O que, que circula no corpo? Digestório. É digestão. É o que a gente come. Muscular. São os músculos do nosso corpo. Tá? Circulatório, lembre-se do sangue circulando no corpo. E respiratório. Respiratório, o ar entra pelo ar, passa pela traqueia e vai até os pulmões. Então, pessoal, o que é mais afetado pela poluição é o sistema respiratório, tá? Porque a gente está respirando diretamente aquele ar poluído. A questão 1. Qual sua dica para que seja alterado o grau das consequências trazidas pela poluição? Ou você mesmo é capaz de fazer alguma mudança? Então aqui é a resposta, pessoal. Essa é a resposta que eu estou trazendo para vocês. Mas se vocês responderam parecido, tá? Podem considerar certo, tá bom? Ou vocês alterem aí a resposta de vocês. Então a resposta. São muitas as consequências que são geradas pela poluição. O aumento da poluição, muitas vezes causadas por ações humanas, gera grande preocupação por suas consequências, causa grandes danos à natureza e também ao homem. Então, aqui está em vermelho ações humanas. Então, uma das dicas seria conscientização das pessoas a respeito da poluição. Como eles podem fazer para evitar a poluição, tá? Então, seria conscientização dos humanos, da população, tá bom? Aqui na próxima, que era atividade 2, invertebrados. Tem uma tirinha aqui que eles estão conversando. Você acredita em vida inteligente fora do jardim? A criança responde: Uau, duas borboletas. E o inseto, o aracnídeo, responde: Não. Então aqui estão as questões. Quais são os personagens principais? E os personagens principais pertencem a classes dos? Então vamos lá, aqui as respostas. Invertebrados, tá? Então, pessoal, são duas aranhas conversando, tá? Por que, que a gente consegue identificar que são duas aranhas? Porque elas têm quatro patas, tá? Os aracnídeos que têm quatro patas. Então não é formiga, não é escorpião e não é borboleta, tá? Muita gente pode ter ficado em dúvida entre formiga e aranha. A formiga são 3 pares de patas e as aranhas 4, tá bom? E aqui, os personagens principais pertencem à classe dos aracnídeos. Diplópodes são os piolhos de cobra. Vocês lembram do piolho de cobra que a gente aprendeu ano passado? Crustáceos, caranguejo, siri e insetos são os insetos em geral, tá? Então, a aranha é um aracnídeo, não é um inseto, certo? Aqui é a atividade 3, tá? A atividade era qual é a diferença entre germe, micróbio, bactéria, bacilo e vírus, tá? As questões. Responda as questões a seguir no caderno.
Micro-organismos ocupam todo o planeta, da atmosfera ao interior do corpo humano. Seres unicelulares que não possuem sequer um núcleo separado por membrana foram a primeira forma de vida a surgir na Terra há 3 bilhões de anos. Essas características permitem classificar esses seres como, aí é que tem, vírus, protozoários, fungos e bactérias. As outras questões. Qual a diferença entre vírus e bactéria? Cite um exemplo de vírus. Cite um exemplo de bactéria. Então aqui as respostas, pessoal. O primeiro ser vivo a surgir na Terra foram as bactérias, tá? São seres unicelulares que não possuem sequer um núcleo separado por membrana, tá bom? E aqui nós temos as outras questões. Qual a diferença entre vírus e bactéria? Então aqui as respostas dessas questões, tá? Qual a diferença entre vírus e bactérias? Ambos causam doenças, às vezes fatais, mas biologicamente são completamente diferentes. Enquanto bactérias são organismos vivos, vírus não passam de partículas infecciosas. Os dois são invisíveis a olho nu, se multiplicam rapidamente em um curto período de tempo e podem causar doenças. Então, pessoal, lembram o ano passado? Vocês estavam no 7º ano e eu falei para vocês que alguns cientistas dizem que os vírus são seres vivos e outros cientistas dizem que não são seres vivos, tá? Que são partículas infecciosas. Ainda não chegaram num consenso, tá? Acho que vocês lembram disso, né? E aqui cite um exemplo de vírus. Então, pessoal, como a gente está na pandemia, eu coloquei o Covid-19, coronavírus, tá? Que é um tipo de vírus, um vírus fatal para algumas pessoas. E um exemplo de bactéria. Eu trouxe aqui para vocês os lactobacilos. Tá? Acho que vocês já ouviram falar de lactobacilos vivos. Tem no Yakult. E lactobacilos são micro-organismos que atingem o trato gastrointestinal e recompõem a microbiota do intestino, inibindo a colonização de bactérias patogênicas, devolvendo seu equilíbrio. Por esse motivo são chamados de probióticos, bactérias benéficas. Então são bactérias que a gente ingere, né? Bactérias boas, que inibem a colonização de bactérias externas que possam te trazer doenças, tá? Como se fosse uma luta dentro do seu organismo, dentro do seu corpo, tá? As bactérias boas e as bactérias ruins, tá? E os lactobacilos são as bactérias boas que lutam com as bactérias ruins do seu corpo. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo da atividade 1. Eu vou dividir entre atividade 1, atividade 2 e atividade 4, para os vídeos não ficarem longos, tá? Então, até o próximo vídeo.